Olá pessoal, tudo bem? Vamos retornar à nossa aula de teoria de controle e nós vimos o seguinte, que na última aula nós encontramos uma maneira de você representar, na verdade, o sistema dinâmico. É isso? E uma das maneiras que nós tínhamos inicialmente trabalhado, ou começamos a trabalhar, foi o modelo matemático. No modelo matemático você descreve através de equações dinâmicas, equações diferenciais, ou alguns autores chamam de equação de diferença também, né, que é o sistema discreto. Mas existe um outro modelo que nós vimos na última aula. Qual foi esse modelo? Foi uma forma de você representar o sistema através de um diagrama de bloco. Só tem alguns problemas no diagrama de bloco. É que o diagrama de bloco você não consegue identificar as características intrínsecas do sistema. Você não consegue ver. Você pode ter um bloco que representa para vários sistemas. Então você precisa descrever esse bloco. E nós fizemos isso. Eu mostrei para vocês os blocos. Mostrei as formas do bloco, a vantagem, não é isso? Coloquei os pontos para vocês. E hoje nós vamos trabalhar, para fechar essa ideia dos blocos, as chamadas operações com bloco, ou álgebra de bloco, né? E essas operações com bloco, a gente chama de álgebra de blocos, são operações matemáticas que você faz com os blocos. A primeira operação aqui, ó, tá? É chamada combinando blocos em cascata. Então, se você tem dois blocos, você pode pegar um sistema e separar em dois blocos. Se você separar em dois blocos e estiver em cascata, qual deve ser o resultado dele? O resultado deve ser o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma entrada, um sinal de entrada x1, eu tenho uma função de transferência g1, eu tenho uma entrada x2, e a função de transferência g2 e uma saída x3. Observe que eu tenho aqui, se você olhar aqui, duas entradas, x1 e x2, e uma saída x3. Esse bloco aqui pode ser juntado, ou seja, ele pode ser simplificado em apenas um bloco. E como é que você faz isso? Você faz o produto G1 vezes G2. Aqui, ó, G1 vezes G2. Observe que não há necessidade de você ter o X2. Tá? Então o bloco fica assim, ó, entrada X1, G1 vezes G2 e saída o quê? X3. Agora, uma observação importante, que não tem no nosso livro, o texto é que, veja que eu coloquei G1 e G2, considerando que essas funções de transferência são chamadas funções escalares. Mas se essas funções de transferência forem matrizes, tem que tomar muito cuidado, porque a operação entre matrizes e produto de matrizes, nem sempre você consegue ter o produto. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, essa é a nossa primeira operação. Veja, se você olhar para cá, você vai ter o seguinte, ó, x2, só para a gente ter uma ideia, vai ser quem? A saída vai ser g1, ó, x1. x2 é o produto entre g1 e x1. E por sua vez, ó, o x3 aqui, ó, vai ser igual a quem? Vai ser o produto de G2, ó, e x2. Veja, x3 é G2 e x2. Se você substituir o x2 aqui, ó, você vai ter x3 sendo igual a G2 vezes x2, ó, G1, x1. Então, veja que realmente, fazendo essa operação matemática, você consegue perceber que o x3 vai ser o produto entre G1, G2 e G1, vezes a entrada x1. Então, reduzir o bloco para um único bloco. A segunda operação, chamada de deslocamento de um ponto de soma da entrada do sistema, né, para a saída do bloco. Então, vamos imaginar que você conseguiu ter um sistema, e o sistema é dessa forma, tá? Aqui, ó, você tem um x1, um bloco somatório, né, somando, tem uma função de transferência G, ou modelo G, né, e uma saída x3. E na entrada do somatório você tem x2, ó, tem um sinal de entrada, pois você tem uma perturbação, um distúrbio, né. Esse somatório, essa entrada x2 pode ser positiva ou negativa. Então você pode deslocar na operação o seguinte: pega esta entrada x2 e desloca para a saída, olha, tá? Só que você desloca para a saída, para que você tenha uma equivalência do sistema, você precisa colocar o quê? A função de transferência G, ó, aqui, ó, na entrada, o x2. Então, ó, x2, G, aí sim, quando ele realimenta, tá? Você tem a função de entrada aqui, G, e outra função de entrada, G. Só que esse G vem do x2 e esse G vem de quem? Do x1. E a saída é x3. Isso quer dizer que você pode reduzir o bloco para fazer uma operação mais simplificada. Pode haver necessidade de você ter essas situações, né? Assim, você pode ter a representação de um bloco de forma diversa. Agora, detalhe, quando você escreve isso
você tem uma maneira muito simplificada de descrever o modelo. Você precisa colocar aqui, ó, os modelos das funções. Isso aqui é importante você reconhecer para que você consiga descrever o modelo matemático através do diagrama de bloco. Vamos ver outras propriedades para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Deixa eu apagar a lousa. Vejamos as outras operações, as outras propriedades disso que nós temos nessas operações, nessa operação. Ao fazer essa nossa análise da operação, nós estamos tentando encontrar uma maneira de você simplificar um bloco que seja muito grande. Por exemplo, você poderia pegar um bloco, um motor, que é o que a gente conhece, isso. Nesse motor, você tem a parte do estator e do rotor. Então, você pode montar dois blocos. Na hora de montar esses dois blocos, pode ser que você precise simplificar. E a simplificação é feita com essas operações. Okay? Muito bem. Vamos ver, ó, a terceira operação. A terceira operação chama-se deslocando um ponto da saída para a entrada de um bloco. Então, vamos imaginar que você tem uma situação nesta condição. Você tem a entrada x1, tem um bloco denominado G, ou função de transferência, né, que é o modelo, mas saída x2, de repente, você tem da saída uma outra saída, um outro ponto, chamado ponto de coleta, nesse x2. Como é que você pode transformar isso aqui? Você pode transformar no diagrama de bloco fazendo o seguinte, ó. Você pega esse ponto aqui, x2, que está de saída, desloca ele para a entrada do bloco. Quando você deslocar para a entrada do bloco, observe que também vem o bloco G. Tá? O bloco G ele também sai, vem para a entrada. Tá? E veja o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho x2, tá? Nesse caso está vindo aqui assim, ó, tá? x2, e tem a função de transferência G. Então, perceba que nesse caso, onde você quer deslocar a saída x2 para a entrada, tá? Quando você desloca, automaticamente esta função f também vem junto, que é a maneira que você pode fazer a operação. Ou você pode ter uma situação dessa aqui e chegar assim, ó, tá? A outra operação chama de deslocamento de um ponto da entrada. Veja aqui o que eu estou fazendo. Eu desloquei da saída para a entrada. Agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho agora na entrada, quero deslocar para a saída. Quando eu desloco para a saída, tá? Veja, eu tenho de novo uma função, um bloco, uma função de transferência. E na saída, veja que passou a ter um bloco, só que o inverso da função de transferência. Essa é uma coisa interessante, porque se essa função de transferência que a gente vai ver depois for um sistema instável, quando você monta o bloco, faz o inverso dela, pode ser que ela se torne estável. Mas, no geral, não vai acontecer, né? O que eu estou dizendo é que você, nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Fazer o inverso da função G. Tá? Então, perceba que nós estamos fazendo as operações em bloco, entre os blocos, né? Que você pode usar em qualquer uma das equações dinâmicas. Inclusive, você pode pegar uma equação dinâmica, como nós vimos na última aula, e descrever em forma de bloco. Um circuito elétrico, por exemplo. Vamos ver mais exemplos. Vamos fazer mais duas operações que a gente tem. Deixa eu apagar a lousa um pouquinho. Bom, vamos lá. Continuando nossas operações. Veja que agora eu tenho mais duas operações. Uma delas é o deslocamento de um ponto da soma, não é isso? Da saída para a entrada. Então, quando você tem um bloco, um diagrama de bloco, assim, com a entrada x1, função de transferência ao modelo G, com somatório, veja que o somatório indicando o seguinte, que está tendo uma perturbação que está adicionando na saída da minha planta, na resposta, não é isso? Eu posso pegar e transferir, né, esse sinal que está aqui, ó, que seria um sinal de perturbação na saída, para a entrada da planta, né, para que eu tenha uma resposta melhor no X3. Então, como é que eu faço isso? Ao deslocar essa somatória, pode ser positivo ou negativo, né? Eu desloco pelo inverso da sua planta, ou seja, 1 sobre G de S. Então, isso significa que eu tirei da saída do meu sistema, né, aquela perturbação que estava causando a saída do sistema, a resposta do sistema, e coloquei para a entrada do sistema. Então, você pode manusear. E aqui, ó, uma outra propriedade, sexta propriedade, chama-se eliminando uma malha de realimentação. E aqui cabe uma observação importante. Todos os sistemas de controle que nós estudamos, eles estão voltados para esse diagrama. Tá? Esse diagrama é chamado diagrama de realimentação. Né? Existe um diagrama de realimentação positivo e o negativo. Veja que eu coloquei de propósito aqui o menos e mais. Primeiro o menos, depois o mais. Por quê?
Quando você trabalha com menos, que é o nosso caso, nós queremos corrigir erros, nós queremos eliminar o erro, então nós queremos retirar esse erro. Quando você trabalha com sinal positivo, você não está retirando o erro, você está aumentando o erro. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um sistema e o teu sistema tende a atingir uma tensão, por exemplo, de 127. E você percebe que ele está com 100 e, sei lá, vamos pegar um exemplo, 100. Então o erro é muito grande, não é isso? Isso quer dizer o quê? Se você colocar o sinal de mais, o que vai acontecer? Esse erro vai aumentar. No lugar de ser 100, ele vai para 80, por exemplo. Então veja que o erro aí aumentou. Quando ocorre isso? Normalmente isso ocorre quando você tem sinal de telecomunicações. Por exemplo, você está num microfone, não é isso? Quer ampliar. Você quer ampliar o som. Então você precisa usar positivo. Não é o nosso caso. Agora, se nós queremos corrigir erro, tá? Nós queremos compensar, nós queremos regular, nós trabalhamos com realimentação, chamada realimentação negativa. E o bloco que nós vamos trabalhar vai ser exatamente esse. Né? Por quê? Primeiro nós temos o sistema em malha aberta, que nós conhecemos aqui, ó. Você aplica um sinal de entrada e vê o sinal de saída. Agora você vai fazer o quê? Fechar a malha. Você vai colocar um dispositivo, um instrumento que vai medir, ó, tá? A saída do meu sistema. Esse instrumento aqui, olha, que eu vou usar, ele é um dispositivo eletrônico, né, que vai fazer com que você consiga dizer como é que está o seu sistema. Ora, quando você conseguir dizer como está o seu sistema, aí sim você vai poder fazer o quê? Projetar um controlador, ou seja, um dispositivo eletrônico, que vai estar aqui, ó, na entrada da planta, para melhorar o desempenho dessa planta. Então, perceba que como é importante, o quanto é importante o sinal negativo. Né? Só que quando você tem o sistema em malha fechado, você precisa pegar esse sistema em malha fechado e reduzir para um único bloco. Tá? Então, como se você tivesse, por exemplo, uma planta, né, um motor. O que aconteceu? Você juntou o motor e colocou um monte de fio, e você colocou um outro dispositivo na entrada do motor, colocou sensor, aí você faz o quê? Uma caixa única, fecha esse bloco, para a pessoa que está olhando, ele não vê esses blocos que estão dentro, ele só vê isso aqui, ó. É o único bloco, a única caixa, imaginando que ele só tem um dispositivo. Na verdade, tem muitos dispositivos lá. Agora, como é que eu transformo isso? Tá? Como é que eu identifico isso? Veja, se eu olhar para cá, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, ó, tá? Na saída daqui, ó, do somador, eu tenho Y, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho Y. Então, se eu olhar para essa planta de malha aberta, eu tenho o seguinte, ó, X2 vai ser quem? Vai ser G que multiplica Y. Ó. Imagina que eu peguei aqui, ó. Por outro lado, observe que esse Y aqui, ó, ele na verdade vai ser quem? Vai ser o X1, usando o negativo, que eu quero usar o negativo para o nosso sistema, vai ser quem? Vai ser X1 menos quem está chegando nele. Quem está chegando nele vai ser o X2H menos, ó, HX2. Veja que essas duas equações eu preciso resolver. Um sistema de equação simples de resolver. Vou pegar o Y aqui, ó, e substituir na primeira equação. Aí pergunta, professor, mas por que você vai substituir Y? Porque estou interessado na relação da saída com a entrada. E a entrada aqui é quem? X1, a saída é X2. E quem é o Y? Apenas uma variável auxiliar para que eu possa identificar quem é a saída e a entrada. Muito bem. Vem o Y substituo. Então eu vou ter X2, vai ser G, que multiplica o Y. Mas quem é Y? X1 menos HX2. Quando eu multiplicar, eu vou ter X2 sendo igual a GX1 menos GHX2. Percebe que aqui tem o X2 no outro lado do termo e tem o X2 aqui, ó. Passo o primeiro método, eu vou ter X2, ó, mais GH de X2, que vai ser G de X1. Tirando a evidência X2 bem aqui, ó, fazendo essa pequena conta, X2 evidência, vai ficar aqui 1 mais GH, que é igual a G de X1. Se eu quero saber a relação entre a saída e a entrada, eu vou ter quem? Vou ter X2 sobre X1. Ó, saída X2 sobre X1 vai ser quem? Vai ser G sobre 1 mais GH. Claro que eu estou usando o positivo nisso, mas veja, eu venho e olho para cá, ó. G sobre 1 mais GH. Aqui, ó, 1 mais GH. Então percebo que esta função, tá?
é, na verdade, a forma reduzida de quem? Do sistema em malha fechada. Esse sistema em malha fechada que vai caracterizar para nós o nosso sistema, os sistemas automáticos. É onde nós vamos fazer o controle, vamos fazer o projeto, vamos identificar quais são as causas, como melhorar o desempenho do meu sistema, avaliar se há perturbações no sistema, para que você tenha o seguinte, por exemplo, você poderia ter uma perturbação no sensor, o sensor está descalibrado, opa, perturbação, significa que você na hora de medir, como o sensor está descalibrado, você vai ter uma medida errada. Ou você poderia ter o quê? Um sistema aqui, ó, uma perturbação na saída do sistema, e você tem uma resposta que não é aquela que você deseja, né? Você pode ter uma perturbação na entrada da planta. Por exemplo, uma perturbação na entrada da planta aqui seria, por exemplo, você pegar um cabo e ele está com mau contato. Se você imaginava 120 para lá, com o mau contato daqui ele vai chegar a 100, então o sistema não é funcional, é uma perturbação para o sistema. Você esperava que tivesse um bom desempenho. Você pode ter, por exemplo, dentro da planta, perturbações. Se você tem dentro da planta, significa que, por exemplo, você poderia ter um componente dentro dele, que também está com um certo, digamos, está um pouquinho mais usado do que o devido. Ou a pessoa que olhou o sistema não verificou o componente. Não verificou, por exemplo, a trilha de solda, não verificou se o capacitor está em saturação ou não, se verificou se o resistor está quase danificado ou não, né? Indutor, ele não verificou isso, mas essa é uma perturbação que está afetando o sistema. No entanto, o sistema está funcionando normalmente, mas é uma perturbação e futuramente você vai ter que olhar, tá? Então você tem perturbações externas e perturbação interna. A perturbação interna também no instrumento aqui, ó, no sensor, né? As perturbações externas, nós chamamos de perturbações não estruturadas. Tá? E as perturbações internas, nós chamamos de estruturada, ou chamada paramétrica, ou não paramétrica em alguns casos. Tá? Então veja, esse é o nosso trabalho, vamos fazer aqui, vamos trabalhar exatamente aqui. Ó. Na nossa próxima aula, vou mostrar para vocês exemplos. Né? Inclusive, eu quero aproveitar para lembrar, né? Tem uma lista de exercícios que a gente possa fazer. Eu vou fazer bastante exemplos também aqui, para que vocês tenham uma base suficiente para fazer exercício. Agora, pessoal, não pode esquecer de estudar as outras aulas, porque as outras aulas serão a base para que vocês possam fazer exercício. Bom, gostaria de agradecer essa primeira parte, né? Na próxima aula a gente vai continuar usando essas ferramentas. Vamos usar os exercícios, vamos fazer exemplo para que vocês possam ter em mente toda uma característica de operações, diagrama de bloco, equações dinâmicas, né? E, inclusive, relembrar um pouquinho de como se calcula a transformada de Laplace e a transformada inversa. Vou deixar vocês por aqui, quero agradecer pela aula de hoje e vamos nos ver na próxima aula. Um grande abraço, pessoal!